E aí, pessoal? Hoje vamos falar aqui sobre um assunto que eu já queria falar há muitos anos, né? Que eu acredito que ainda está bem vigente, que é o trabalho com a emissão de cupom fiscal com o aparelho SAT, né? Que é o módulo fiscal SAT em São Paulo, tá? Esse vídeo é exclusivo para falar a respeito do módulo fiscal de emissão de cupom fiscal, o SAT de São Paulo. O do Ceará a gente ainda não vai abordar aqui nesse vídeo. Vou esclarecer algumas coisas a respeito. Primeiramente, o vídeo não vai ser editado, então ele vai ser um pouco grande mesmo, um pouco extenso. Porém, nós vamos cobrir aqui, como é de praxe do canal, tudo sobre o SAT, desde a programação, utilizando os módulos da CBR, né, que é no Delphi ou Lazarus, a ativação de um SAT real, que eu acabei de fazer aqui, inclusive, para um cliente, e vou mostrar tudo aqui para vocês como é que funciona, tirar algumas dúvidas também a respeito, por exemplo, do programador que é autônomo, né, o programador, ele vai perguntar, poxa, eu posso trabalhar com SAT? Sim, você pode, existe sim formas de você trabalhar com o SAT, você vai poder ativar. Fala, mas eu não tenho um aparelho SAT, como é que eu vou fazer para ativar um? Vou ter muita dificuldade. E é aí que a gente vai mostrar todas as dicas aqui no vídeo de coisas que você vai poder fazer e vai poder trabalhar e atender clientes com essa forma de emissão interessante em São Paulo, né? Que tem um mercado bem extenso. Então, primeiramente, uma das coisas que gera mais dúvida, né? Fala, poxa, o SAT, o que é o SAT? O SAT é um aparelho, ele é tipo um modem, né, de internet, porém ele é só o formato, né? Mas na verdade ele é um aparelho que é ligado na porta USB do computador e você envia comando para ele de um XML emitindo um cupom fiscal. Ele vai receber esse cupom fiscal, vai aceitar se tiver nos padrões corretos e vai devolver o cupom fiscal emitido. Tá? Acontece que essa emissão vai ficar na memória desse aparelho que fica dentro da empresa, né? E de tempos em tempos esse aparelho comunica com a Cefaz mesmo, de verdade, real, via internet, e envia esses cupons fiscais para a internet. Então, o que a gente entende? Né? Que a Cefaz, no caso de São Paulo, ela escolheu trabalhar dessa forma porque eles acham assim, se a pessoa tiver sem internet, ela não vai conseguir emitir o XML, não vai conseguir falar com os servidores da Cefaz. Então, em São Paulo, a gente exige que tenha o SAT, que é esse aparelho, ele vai ficar dentro da empresa, mesmo que não tenha internet, o sistema que a empresa adotar lá vai poder enviar o XML, o SAT vai emitir a nota, é como se ele fosse uma mini central da Cefaz dentro da empresa, e depois ele se encarrega de enviar para a Cefaz esses XMLs. Mas a partir do momento que o SAT emitiu o XML e autorizou, é como se a própria Cefaz tivesse emitido e autorizado o XML, né, do cupom fiscal. Depois disso, basta executar funções ali de impressão, né, que aí vai imprimir o cupomzinho fiscal mesmo de verdade. Então, a princípio, você vai pensar, poxa, mas se eu não tenho esse aparelho, como é que eu vou conseguir trabalhar com ele? A primeira dica muito legal, muito importante que a gente vai fazer aqui é a instalação do emulador, né, o emulador do SAT. Então, para chegar nessa tela aqui é muito fácil, você vai colocar aqui emulador SAT. Eu coloquei a primeira aqui que apareceu. Não, essa aqui já caiu no TecnoSpeed. Aqui, downloads da secretaria. O TecnoSpeed tem um papel importante na ajuda aí, depois eu vou mostrar mais na frente. Emulador, tá aqui, ó. Tem várias versões, você pode baixar a última, tá? Você vai baixar esse arquivo e vai colocar aqui na sua área de trabalho, por exemplo. Então, aqui no meu eu já baixei, já instalei, né? Eu vou mostrar um pouquinho do emulador para vocês. Ele vai baixar isso daqui. Então, o que ele vai dar? Ele vai dar um software de exemplo, tá? Aqui é um sisteminha de vendas de exemplo em Java, né? Então, você vai ter que instalar a máquina Java. E você pode ou não instalar esse aplicativozinho aqui. Isso aqui é mais para testar, como se você já tivesse um PDVzinho, né? Então esse aqui é um exemplo de PDV que eles já dão justamente para você fazer teste com o seu emulador. Esse aqui é um sisteminha de ativação do emulador, que é a ativação do SAT, como se você tivesse um SAT aí plugado na porta USB do seu computador. E esse aqui realmente é o SAT, tá? Que é o próprio emulador mesmo. Então a gente vai
executar ele aqui depois que eu fiz a instalação. Inclusive ali tem uns manuais que explicam direitinho, viu como é que é a instalação. É muito fácil. Vai dando next, instala eles. A partir do momento que está instalado, ativação, ele vai começar a aparecer aqui. Eu vou executar o ativador. Ele não detectou o emulador rodando, não ativou. Então vamos lá. Emulador. Tá aqui. O emulador é isso. Então esse aplicativo executando no seu computador é como se você tivesse o site já plugado na máquina, tá? E com isso você pode fazer todos os testes, você vai desenvolver seu sistema inteiro, vai emitir cupons fiscais e a partir disso você vai ter a possibilidade de depois atender clientes reais com sites reais, né? Então, é muito útil. Eu vou falar a verdade para vocês, eu tenho trabalhado com site há mais de 2 anos, eu já ativei mais de 50 aparelhos, mais ou menos, não sei se eu estou enganado, talvez até mais, porque assim, eu ativo muitos sites durante esse período todo e eu nunca vi um site, eu nunca peguei um site na minha mão. Isso eu digo para vocês, eu garanto, porque eu nunca precisei. Eu faço tudo remoto. Eu instalei o emulador, aprendi, consegui configurar, fiz o meu sistema completo de PDV que atende aí empresas de todos os tipos e eu nunca vi um site. E depois eu entro remoto na máquina da pessoa, ativo o site como eu vou mostrar para vocês aqui mais no final do vídeo. Faço toda a configuração, instalo meu sistema e a pessoa sai emitindo lá em São Paulo. Eu estou a quilômetros de São Paulo e não tenho planos de ir para lá tão cedo, porém eu tenho vários clientes em São Paulo utilizando a emissão de SAT e módulo fiscal. Como isso é possível? Tem um emuladorzinho aqui e a gente vai mostrar no vídeo também. Então vamos lá. Instalou o emulador, você vai abrir o ativador também, ativação. Ele já detectou que está em operação. Então, assim, nos manuais, eu até recomendo que vocês dêem uma olhadinha depois naquele próprio site ali. Ele vai ter o manual aqui. Tá? E eles explicam passo a passo como que você vai fazer para ativar e tudo. É muito simples. É tão fácil que eu acho que nem precisa abordar aqui no vídeo. Mas, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai ativar o SAT, vai colocar dados aqui. Aqui no CNPJ você vai colocar tudo 1. Código de ativação, você vai colocar, eu penso que no mínimo 8 caracteres. Eu geralmente sempre coloco em todos os sites 000, então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros e vai ativar, tá? Ele vai dar o OK, diz que ativou, depois disso você vai informar um código de ativação aqui que você usou, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros, vai salvar e você vai associar a assinatura, tá? Aqui como eu não informei o código, vou informar. Vai associar a assinatura. O que é associar a assinatura? Primeira coisa é você ativar o SAT. Quando você ativa o SAT, você informa o CNPJ da empresa, né, que vai usar o aparelho, e informa um código de ativação que você vai gerar. A gente colocou esses zeros aqui. Eu recomendo também colocar para não esquecer. 8 zeros, né, basicamente. Fica bem mais fácil. Beleza. Essa ativação aqui, a gente vai mostrar ela aqui no módulo de emulador e depois eu vou mostrar ela num site real, entendeu? Mas é bom a gente entender que existe esse processo. Tem empresas aí que até cobram R$300 para ativar um site, né? Eu não sei como é que está o mercado agora, mas antigamente o pessoal cobrava até um pouco caro para ativar site, porque é uma coisa bem específica. Se você fizer errado, você inutiliza o aparelho. Então é bom ter bastante conhecimento a respeito dessa ativação. A gente vai abordar tudo aqui no vídeo. Colocando esses dados aqui, você já fez uma pré-ativação do site. Porém, existem 2 etapas, né, na ativação do site. Uma é você fazer essa ativação e a outra é você associar uma assinatura. O que é isso? É quando você tem um CNPJ da sua empresa, da sua software house, tá? E você vai dizer que a sua software house está ligada ao CNPJ do cliente e essa ligação gera um código e você vai informar esse código aqui. Então, em cima do seu CNPJ e do CNPJ do seu cliente, você vai gerar um número, e eu vou falar como que a gente vai gerar esse número. Esse número tem 344 caracteres e você vai fazer essa associação. Para que serve isso? Para saber que depois de ativado o site, existe uma empresa responsável por aquele site ali. Aí você fala, poxa,
Então, quer dizer que um programador autônomo que talvez esteja desenvolvendo um sistema para uma empresa específica que está me pagando para isso, eu não vou poder, porque eu não tenho CNPJ de São Paulo, eu comecei agora, e como é que eu vou conseguir cumprir com essas exigências? É aí que está uma coisa muito interessante, que é totalmente legal e possível de se fazer, que é o seguinte: você pode usar o próprio CNPJ da própria empresa, aqui como software house, tá? Lá no site da Cefaz, eu vou mostrar como que faz esse cadastro. A gente coloca que a própria empresa é a software house, porque ela, na verdade, está contratando você para desenvolver um sistema para ela, né? E, diante disso, você vai usar o CNPJ da própria empresa. Então, isso é muito bom e vai possibilitar você aí trabalhar e atender clientes, né? Sendo que, às vezes, você não tem um CNPJ de São Paulo ou você ainda não conseguiu cumprir com essas exigências aí. Então, isso aqui eu acho para mim o que realmente mais viabiliza o programador autônomo que está começando agora conseguir trabalhar com SAT, né, e conseguir entrar no mercado. Muito, muito, muito bom, muito útil. Então, você vai colocar aqui o CNPJ da empresa. Acontece que a gente, no SAT, no exemplo do emulador, é sempre 1. E aqui também, sempre 1. E aqui você vai colocar um código aleatório de 344 caracteres. Tá? Você vai contar um por um até dar 344, ou você vai gerar algum randômico aí de alguma forma, e vai colocar aqui 344 caracteres. Aqui você vai fazer assim, tá? Digitando e tal, porque pode ser qualquer código, tá bom? Num site real, eu vou mostrar exatamente como você vai gerar esse código, porque ele não é aleatório não. É só aqui nesse exemplo que a gente pode fazer isso. Então eu vou colocar os 344 caracteres, vou enviar aqui a associação, e o nosso site emulador vai estar ativado. Então, basicamente é isso: ativar e associar a assinatura, sempre informando o código de ativação. Fez essa ativação aqui, deu certo, funcionou, ele deu sucesso nesse passo, o seu emulador está pronto para emitir cupons fiscais aqui, ó, tá? Eletrônicos. Você fala: nossa, beleza, tem um emulador aqui pronto para emitir. Como que eu faço para emitir? O que eu vou usar? Bom, para trabalhar com SAT, a melhor forma que eu conheço, grátis, né, é o ACBR. Então, eu tenho aqui no meu computador instalado o ACBR. Eu uso o Lazarus, mas você pode usar o Delphi também, tá? Que eu vou abordar do Lazarus, porque o Lazarus é grátis, não precisa praticamente royalties nem nada, né? Então, assim, eu até prefiro, só trabalho com o Lazarus, na verdade, faz alguns anos. E eu baixei aqui, né, o ACBR, eu fiz o download da ACBR, eu acho que vocês podem ver como que é feito isso no próprio site do ACBR, né? E aqui vai ter milhares de componentes para emissão de documentos fiscais, e eles são gigantescos. O ACBR tem muita coisa, e eles trabalham 100% com emissão de SAT. Então, nos componentes do Lazarus aqui, eu baixei essa pasta, né, que a gente faz lá através do Tortoise, né, que é esse programinha de SVN. A gente informa um link e ele vai fazer o download de tudo. Depois eu posso até ficar fazendo update aqui dos códigos, porque eles estão sempre atualizando, eles são muito bons a CBR. Então, aqui dentro da CBR a gente vai em exemplos, vamos ver que dentro de milhares de coisas que eles trabalham, tem o SAT. Vou entrar no exemplo do SAT, tá? E vou abrir o projeto do SAT. Depois que você conseguiu configurar o seu Lazarus ou seu Delphi com todos os componentes, aí é a parte de instalação de ACBR, né, gente? Eu não vou falar sobre isso no vídeo, porque o vídeo já vai dar com certeza mais de 1 hora. Então, se eu fosse falar sobre tudo isso, ia dar milhares de horas aqui falando a respeito. O mais importante é que, ó, esse aplicativo deles, ele faz todas as atividades que são necessárias para a emissão de um cupom fiscal. Então, ele é um pouco assim, tem muita informação aqui na tela, você fica meio perdido, mas na verdade não precisa se preocupar tanto, porque não é tanta informação assim. O que a gente vai olhar mais é sobre como gerar um XML, como enviar esse XML para o SAT, como conectar o seu aplicativo, que é um aplicativo Delphi ou Lazarus, no SAT, né? Então, agora que eu já tenho o meu emulador rodando, eu vou compilar essa aplicação. Então, agora que eu já tenho o meu emulador executando, eu vou compilar essa aplicação aqui. Ele vai compilar, vai gerar o executável, vai executar a aplicação de exemplo deles, tá? Então, ele vai dar todos os passos aqui. Eu vou mostrar um pouquinho da configuração que a gente precisa fazer. Basicamente, você vai colocar um código de ativação. Aqui deu problema
os caracteres aqui, não sei porquê, mas não vai influenciar muito. Você vai colocar um código de ativação que você escolheu ali na hora de ativar o SAT, tá? O seu emulador SAT. Aqui você vai direcionar para uma DLL, tá? Uma coisa importante, todos os SATs têm a sua DLL, tá? Todos os SATs. Você vai trabalhar com o SAT da Bematec, um SAT da... deixa eu lembrar uma outra aqui. Se eu não me engano, Sueda, né? Tem outros. Elgin. Hoje eu ativei um da Gersat. E todos eles têm a sua DLL. Isso aqui é muito importante. Nos casos do emulador, você vai procurar onde que está essa DLL aqui, ó, SAT DLL, tá? E vai apontar para ela, depois que você instalou o emulador. Porque todos os SATs eles trabalham através de uma DLL que você vai conversar com ela e vai mandar os comandos para ela. Só que a CBR faz isso tudo para você, né? Então você só precisa falar onde está a DLL e a CBR vai conversar com ela. E ele conversa com todas, né? Ele conversa com a da Bematec, com todas as marcas, né? Isso que é muito legal, muito importante. Vou deixar aqui no ambiente de homologação, que é de teste mesmo, mas provavelmente você não vai trabalhar com esse ambiente quando você estiver emitindo cupons fiscais reais, né? Aqui a gente está no emulador. Então, esses dados aqui eu não mexi em nada, tá mais ou menos isso daí. A versão a gente já está na 7.0 mesmo, acho que acredito que todos os SATs atuais já estão na 7.0. Uma coisa interessante é que as DLLs, elas têm duas formas de comunicação, tá? Elas têm a forma de comunicação essa daqui, CDECL, que é uma forma de comunicação com DLL, e essa Studio Call, né? Então, até hoje, eu trabalhei com todos os SATs que eu trabalhei, Bematec, Elgin, Sueda e todos os outros que eu trabalhei, todos eles eram essa forma de comunicação aqui, tá? Que é a forma de comunicação 2, que é 0, 1, 2. E hoje eu descobri um SAT, que é o Gersat, que ele funciona com essa comunicação aqui. A gente vai até mostrar esse erro ali mais na frente. Então, sempre que você for utilizar um SAT, você tem que testar uma das duas comunicações. Se der erro, você tenta a outra, tá? Isso tudo é configuração do componente em Delphi, então não é muito difícil, é uma variávelzinha que você vai escolher ali. Nesse caso, o emulador é sempre essa daqui, tá, gente? É sempre a CDECL, tá? Dinâmico aqui e tal. E na maioria dos SATs, que são aparelhos meus reais, é o Studio Call. Só que o Gersat, por exemplo, era esse daqui, por coincidência. De qualquer forma, eu coloquei aqui dados do emitente. Você vai colocar os dados que você usou para ativação. Inscrição estadual, você vai por essa aqui, tá? Que é tudo exemplo. Esses dados aqui não importam muito. E os dados da software house, mesma coisa. Vai usar o CNPJ exemplo da empresa e um código de 344 caracteres que eu gerei. O meu eu usei esse daqui. Ctrl C aqui, é um código exatamente 344 caracteres, né? E é isso. O resto é configuração de rede, não mexi em nada, nem impressão. Esse aqui é um módulo fiscal do Ceará, nós não vamos abordar nesse vídeo. E aqui é um teste de validação de XML, a gente também não precisa se preocupar muito com isso. Bom, tendo configurado aqui essas informações, você vai inicializar, né? E ele vai dizer que o site está inicializado. Existem funções aqui que vão executar esses parâmetros no componente, que são, por exemplo, de verificar como é que a comunicação com o site está funcionando. Isso aqui é muito útil e a gente implementa isso no nosso próprio sistema também. Você faz o teste sempre para saber se está funcionando a comunicação. Então você consulta aqui, site em operação, ó, muito bom. Ele comunicou com esse, ele fez uma consultinha aqui, comunicou e disse que o site está funcionando. Maravilha. Então é um aplicativo Delphi Lazarus, né, que já está comunicando com o emulador. Status operacional, eu gosto muito dessa verificação aqui também. Quando aparece isso daqui é porque ele realmente conseguiu comunicar com o SAT, ele lê inclusive várias informações que estão dentro da memória do SAT lá, né? Falando o último cupom que foi emitido, quando que ele foi ativado, como é que está a bateria dele. Então assim, quando mostra essa informação aqui é porque ele está 100% funcionando, você conseguiu comunicar perfeitamente com o seu SAT, isso é muito bom. Então, essas duas consultas aqui são ótimas, né? E elas estão aqui, são funções, você vai executar na sua aplicação e os componentes do ACBR vão fazer tudo automático para você. Se funcionar, vai dar ok, se der erro, ele vai avisar, né? Beleza. Fora isso, a gente tem aqui um exemplo de gerar venda. O que esse botão está fazendo? Esse botão ele está passando um monte de informações para dentro do componente do ACBR Lazarus, né? Do ACBR SAT, e está informando, por exemplo,
está gerando o XML, tá, gente? Basicamente é isso. O que é o XML? São todos os dados da venda. Então é assim, quem que está emitindo, CNPJ, inscrição estadual de quem está emitindo, etc. Destinatário, para quem é que está sendo emitido esse cupom fiscal, se tiver, senão o consumidor não informou o CNPJ ou o CPF, então não sai na nota, né? Dados de entrega, se tiver entrega, senão deixa em branco. Então esse botão aqui, ele gera um XML completo e aqui ele ainda imprime nesse memo aqui, né? Nesse campo memo, para a gente olhar o XML tudo que ele está gerando. E é isso que você vai fazer, você vai gerar um XML com todos os dados da sua venda. Você vai colocar os produtos, né? Então, dentro dessas tags DET aqui, cada produto. O produto 1, ele tem um código de barras, que é o EAN, o nome dele, o NCM, o CFOP, né? São todos dados de produtos. Isso para quem já emite nota fiscal eletrônica, você vai ter facilidade de ver esses dados aqui. Para quem não conhece muito bem a respeito, você tem que dar uma olhada para entender o que é um XML, né? Como é que... o que cada campo desse significa, mas não é tão complicado assim. Basicamente é o nome, NCM é um número que todo produto tem, CFOP é a operação que está sendo feita de venda desse produto, né? E aí tem os impostos aqui, geralmente Simples Nacional é desse jeito, ó, tudo zerado. Ó. Simples Nacional é o CSOSN 102, PIS e COFINS 49 e 49 tudo zerado, ó. Não tem imposto, porque é Simples Nacional. Então é bem simples de gerar um XML para Simples Nacional, né? E aqui ele fez um exemplo com 2 produtos e alimentou, né, o componente inteiro do ACBR, SAT, e gerou o XML e jogou na tela para a gente ver. Então, ó, bacana, gerou aqui. É isso que você vai ter que fazer quando você for emitir um cupom no seu sistema, né? Você vai puxar todos esses dados aqui do banco de dados, né? O nome dos produtos e tudo, para quem é que está vendendo, se tiver cliente ou não. Gera todos esses dados, alimenta o componente e gera o XML. Depois que você gerou o XML, você vai enviar para o SAT, que é o aparelho que está conectado no seu sistema aí. Aí quando você envia, ó, vou enviar esse daqui. Ele está lá, tal, enviou o SAT. O que vai acontecer? O XML vai para o SAT aceita ele, aceita o formato dele, porque ele foi muito bem escrito pelo componente do ACBR, e devolve um XML autorizado, emitido, tá? Pronto para ser impressa a DANF, né? Que é aquele cupomzinho fiscal na impressora. Pode ser impressora térmica, né? Ou impressora comum hoje em dia. Então o que acontece? Aqui no exemplo, por algum motivo, está dando um errinho. Tá? Eu não sei o que foi, pode ser alguns dados aqui, porque esses dados são de exemplo e são fictícios, e eles colocaram no meio do código lá, né? O pessoal da CBR, para gerar uma venda de exemplo. Só que essa venda está com alguma informação errada aqui, que o site não está aceitando. Então deu um errinho aqui, ó, e ele não deu sucesso total nesse exemplo aqui do ACBR, mas não quer dizer que você não vai conseguir, tá? Acontece que quando você for gerar o seu XML, se você estiver estudando direitinho a respeito do XML, os dados, você vai fazer um exemplo bem simples, vai colocar os dados básicos aqui e com certeza o site vai aceitar, porque você, provavelmente tem alguma informaçãozinha aqui que eu não estudei a respeito aqui qual é, que ele não está aceitando. Pode ser CSON 400 aqui que ele não está aceitando, né? Deixa eu ver o que mais. Esse aqui eu tenho certeza que ele iria aceitar, porque é o 102, é o mais básico. Não sei o que é. Porém, ele está dando um errinho, mas não é erro assim de não estou conseguindo comunicar com o SAT, não é nada disso. É erro de preenchimento de nota fiscal. Se ela não tiver com os dados corretos preenchidos, ele vai rejeitar, né, a emissão. Mas era para ele ter falado que emissão com sucesso e mostrar um XML aqui recebido, né, do SAT, um XML já com emitido. O XML emitido é exatamente igual esse, porém no final aqui dele ele tem uma assinatura, né, que foi gerada pelo SAT, dizendo que aquele XML é oficial. Ele vale em todo o território nacional, ele é um documento fiscal emitido e aceito pela Cefaz, né? Então, aqui era para ter aparecido XML recebido e uma emissão perfeita aqui. Não deu certo por questões de preenchimento básico aqui, mas que eu tenho certeza que você vai conseguir depois que você gerar o seu XML, né, com os seus dados de uma venda sua. Caso dê algum problema, aí tem fóruns para tirar dúvida, essas coisas, mas é assim que você vai fazer. Então, ó, esse emissor, ele é completo, ele tem milhares de outras coisas aqui que você pode fazer com relação a SAT, tá? Mas eu digo para você que basicamente para você emitir um cupom fiscal você só precisa disso. Você precisa comunicar com o SAT para ver se ele está funcionando com essas duas opções. Tá tudo beleza com a comunicação, você vai gerar um XML e enviar para o SAT. Quando você enviar, você vai receber o XML emitido e você vai ter uma funçãozinha lá no componente do SAT só para imprimir.
e aí ele vai jogar na impressora para você já com o cupomzinho perfeito, tá? Tem os exemplos de impressão aqui também, se eu não me engano é uma dessas duas aqui. Ele vai gerar e preencher e imprimir, né? Ó, eu vou fechar aqui esse projeto e vou mostrar os códigos para vocês verem que interessante. Para gerar uma venda, então o que ele faz? Aqui está o código completo explicando tudinho, passo a passo, o que ele tem que fazer. Ele pega o componente do SAT, né, e começa a preencher informações nele. Tal, tamanho, retirar adjacentes, eu digo que sim ou não. Aqui é a configuraçãozinha básica, depois ele limpa ali alguns componentes. E aqui ele começa a preencher uma venda básica. Então aqui você vai fazer uma busca no seu banco de dados, com todos os dados que você quer usar para preencher a venda, né, antes. E daqui para frente você vai começar a colocar, ó, quando for, qual que é o CNPJ do destinatário? Se tiver, você põe os dados do seu banco de dados, senão você deixa em branco, né? E aqui você está preenchendo a nota, ó, preenchendo o CFE, que é o cupom fiscal eletrônico, né? Aí você vai, interesse, tá tudo explicadinho aqui, ó. Aí questões de impostos, como é que vai ser? Eu vou usar o imposto do Simples Nacional, CSOSN 1102. Isso aqui você vai ter que pedir um auxíliozinho para um contador, né, para te ajudar a preencher uma nota se você não conhece esses dados, né? Mas basicamente é muito parecido com os dados da emissão de uma nota fiscal eletrônica comum, né? Tá. Lembrando que o formato do CFE, que é o cupom fiscal eletrônico, ele não é o mesmo formato, o XML gerado, né? Não é o mesmo formato do cupom da nota fiscal eletrônica do consumidor, tá, gente? As duas fazem a mesma coisa, os dois são cupons fiscais para venda de atendimento de varejo, né, do consumidor final. Um é para São Paulo e o outro é para o resto do país. O cupom fiscal eletrônico, que é esse aqui, ele tem um XML específico, que é um formato dele. Já a nota fiscal eletrônica do consumidor, ela é um outro XML com outro formato, mas os dados são muito parecidos, né? Porém é outro formato. Só lembrando, é bom deixar esse adendo aqui, né? Então, aqui é ele colocando os produtos, ó, ele fala o código do produto, código barra do produto, CFOP, né? Bom, o que mais? Aí coloca aqui mais produtos e tal e finaliza. Bom, finalizou, no final o que ele faz? Ele gera o XML, ó, ele pede para o componente gerar o XML. Ele gera e já pega esse XML e joga naquele memo lá, ó. Tá aqui, ó, o memo, né? Então, para você gerar um XML é assim, ó. Você vai preenche todo o XML e depois gera ele. Depois que você gerou, o que você faz? Você envia ele para o SAT, ó. Enviar. Olha o tanto que é fácil. Você vai pegar o exemplo aqui do código deles. Ó. Aqui eles estão fazendo muita debug, né, mostrando as informações. Não precisa de nada disso. Basicamente, você só vai executar essa função aqui. Ó. Essa função é a principal. Você vai apenas enviar. Tá? Pegar o componente e mandar ele enviar o XML que está lá. Ó, aquele XML. Com isso, ele vai enviar. Se der sucesso, ó, que é esse retorno aqui, 6.000, né, ele vai preencher, ele vai receber os dados da nota emitida, ó, né? E aqui já é coisas do exemplo dele. Mas o mais importante é o seguinte, se der sucesso na emissão, se o site falar, ok, gostei do XML, está emitido, está autorizado, ele vai dar para você o XML que você tem que salvar no seu HD, né? Você tem que salvar no seu sistema, porque é um documento fiscal que tem que ficar por 5 anos, né? Aí você vai pegar esse XML aqui, ó, que é o XML assinado e autorizado, tá? E vai estar aqui dentro dessa variável aqui. Que no caso eles pegaram e jogaram dentro desse memo aqui. Então, basicamente é isso para emitir cupom fiscal. O exemplo está todo aqui. Bom, agora você fala, beleza, fora isso, como que eu faço agora para trabalhar na vida real, né? Porque aqui é tudo código, exemplo e emulador. Então, hoje eu ativei um SAT e eu já pensando em fazer esse vídeo, fiz várias capturas de tela do momento em que eu estava ativando esse SAT, tá? Então, agora eu vou mostrar aqui na vida real para vocês. Tá aqui. Passo a passo, né? Como que eu fiz para ativar o SAT? Então, a primeira coisa que eu digo que você tem que fazer quando você vai ativar um SAT, agora é uma parte muito específica. Eu até pensei em dividir o vídeo em 2, mas acho que não vai ser necessário. Bom, eu gostei muito desse vídeo aqui da Gersat porque ele explicou tudo. Então, a primeira parte que eu fiz eu acabei não capturando no momento. E aí eu digo que esse vídeo aqui ele vai mostrar tudo a respeito, tá? Então,
Aqui está falando sobre o Gersat especificamente, mas você vai poder fazer com qualquer outro site, pode ser da Bematec, né? Tudo mais. Então o que eles falam? Você vai entrar no site da prefeitura, que é esse site aqui, né? O site da prefeitura de São Paulo. E aí você vai entrar lá na opção de contribuinte, né? Beleza. A empresa ela tem que ter um certificado digital, então o certificado digital tem que estar instalado na máquina, né? E você vai entrar lá utilizando as credenciais ali do certificado digital que está instalado na máquina do seu cliente. Tá? Ele está falando contabilista aqui, eu acho que vou pular essa parte. Bom, eu vou mostrar para vocês ao vivo, aqui rapidinho. Então a gente vai entrar aqui, ó, SAT São Paulo. Páginas. Botei no Google aqui o primeiro que apareceu. Serviços. Tá? Às vezes muda um pouco o site, eles dão uma atualizada, mas o que você vai ter que procurar é a gestão de retaguarda. Retaguarda do SAT. É esse serviço aqui que você vai usar para ativar SAT, para... Ah, que maravilha, eles estão fora do ar. Meu Deus, que coisa boa. Isso aqui não acontece sempre não, tá, gente? É bem difícil de acontecer. Pode ser minha internet também. Mas está fora do ar, então a gente vai para o vídeo mesmo. Ó, não tem edição no vídeo, acontece esses percalços aí. Ó, vamos voltar lá. É esse site aqui, tá? Ele vai aparecer a mesma tela que estava nesse vídeo. E você vai entrar com o certificado digital e vai fazer esse espaço aqui, ó. Vincular, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês verem. Vincular equipamento SAT, tá? Então nessa tela, você vai colocar o número de série do aparelho SAT que está embaixo dele. Todos os aparelhos SAT têm um númerozinho de série. Um e-mail que é o seu e-mail para você receber notificações da Cefaz quando precisar. E tem uma coisa muito importante que eu vou até dar um zoom, que isso aqui é uma das coisas mais importantes da ativação do SAT. Você vai utilizar essa opçãozinha aqui, ó, que tá quase não dá para ler, mas é o seguinte: existem dois certificados digitais que existe na opção de ativação. Uma é usar o certificado digital que está dentro do próprio SAT, que é esse daqui, a de cima. Aceito como válido o certificado digital fornecido pela Secretaria da Fazenda de São Paulo. Esse certificado está dentro do SAT, tá? E o outro é falando assim, vou usar o meu certificado normal, que é o IPC Brasil, que é o certificado da empresa. Só que esse daqui não funciona, gente. Não existe essa opção. Se já existe, eu desconheço, porque até hoje, todas as ativações que eu fiz, você tem que usar o certificado digital que está dentro do SAT, tá? Para entrar no site, você usa o certificado digital da empresa, que é o certificado IPC Brasil dela. Ótimo. Mas na hora de ativação do site, você tem que deixar claro que essa vinculação que você está fazendo do aparelho com a Cefaz, ela vai utilizar esse certificado aqui. Se você não usar esse, você não vai conseguir ativar, vai dar erro e pode até inutilizar o aparelho. Tá? Então não tente, vai usar este aqui, que é o certificado digital de São Paulo, que está dentro do site. Beleza. Aí você vai enviar, né? E ele vai vincular o número serial do SAT ao CNPJ da empresa. Essa é a primeira etapa, é uma vinculação que você faz dentro do site da Cefaz. Tá? Você vai poder fazer isso, né, tranquilamente. Ó, melhorou aqui a qualidade do vídeo, vou até voltar um pouquinho. Ó, tá aí, beleza. Vai funcionar, vai dar certo, tudo bem, você vai aceitar, vai dizer que sim e pronto. Depois que você fez essa vinculação, eu vou mostrar para vocês uma outra, que é a segunda etapa, que é o seguinte. Depois que você fez a vinculação do número serial com o CNPJ da empresa, você tem que registrar a empresa como software house, ou seja, você vai dizer que a própria empresa, que é a empresa do seu cliente, o CNPJ dele, vai ser uma empresa de software. Você vai dizer, mas não é, ele vende coxinha. Tudo bem, mas você vai dizer que ela é uma empresa de software, porque a Cefaz de São Paulo aceita isso. Tá? Então, como que você vai fazer isso? Eu fiz aqui os meus prints. E aqui, ó, eu já vou estar registrando a empresa do meu cliente como empresa de software. Eu fui no mesmo site de São Paulo e lá eu entrei na opção não mais de contribuinte, tá? Eu entrei na opção de software house. Quando eu entrei na opção de software house, eu usei o certificado digital da empresa para entrar. E lá dentro da opção de software house, eu comecei a fazer as vinculações necessárias aqui. Então, eu acho que aqui eu estou cobrindo todo o processo. Deixa eu ver se eu estou mesmo. Lá eu fui, visualizei o equipamento SAT. Aqui eu já estou dentro como se a empresa fosse uma software house, tá?
Ah, não, eu vou fazer isso agora aqui no vídeo. Ó. Eu estava naquele momento dentro do ambiente como se ela fosse o contribuinte. Eu estava dentro desse ambiente. Só que aí agora eu vou para o Software House para transformar o CNPJ da empresa, do meu cliente, numa empresa de software. Tá? Então, esses são os passos exatamente. Você vai seguir esses passos aqui para fazer isso. Vai entrar no site, vai colocar lá que é para uso próprio. Tá? Então, é aqui que está o pulo do gato. Fala assim, como é que é isso? É aqui que você vai dizer. Se você tiver uma empresa em São Paulo com seu CNPJ, você não vai usar o CNPJ da empresa do cliente, você vai usar o seu próprio CNPJ. Então você vai dizer aqui que vai ser não aqui. Tá? Agora, se você for usar o CNPJ da empresa do seu cliente, porque você não quer usar o seu CNPJ, ou não tem, por exemplo, em São Paulo, alguma coisa nesse sentido, você vai falar aqui que a empresa está desenvolvendo um sistema para uso próprio, dela própria. Então ela te contratou, você vai desenvolver o sistema para ela e a própria empresa está usando o próprio software que ela mesma desenvolveu. E você foi contratado para isso. Tá? Então você vai dizer aqui, uso próprio. Tá? Tem que marcar sim aqui. Espero que não fique muito confuso. Né? Beleza. Então, fora isso, você vai pegar o certificado digital. Outra coisa importante aqui. Quando você vai registrar uma empresa como Software House, tanto a sua quanto a empresa do cliente, dependendo do que você escolher, você tem que colocar o certificado digital do cliente aqui, dentro do site da Cefaz. Você fala assim, mas como é que eu faço? Eu pego o arquivo PFX dele e jogo aqui dentro? Não, de forma alguma. Você vai fazer isso daqui. Você vai exportar o certificado digital da empresa que está no Windows dele lá. Você vai exportar, o vídeo aqui vai mostrar como você vai fazer isso. E vai jogar esse arquivo aqui dentro. Então eu estou preenchendo aqui os dados. Aqui eu entro certmgr.msc e entro nos certificados digitais que estão instalados no Windows do cliente. Aqui eu pego o certificado dele, vou em todas as tarefas, exportar. Tá? Passos importantíssimos, ainda bem que está gravado, porque isso aqui é muito detalhe, né, gente? Mas o vídeo está aqui para isso. Você vai colocar a base 64, tá? Muito importante, tem que ser base 64. Ele vai gerar um arquivo .cer, tá? Então ele vai pegar o certificado digital que já estava instalado e vai gerar um outro arquivo, tá? Que é um arquivo do certificado digital exportado. É esse que você vai informar para a Cefaz que você vai fazer o upload e jogar lá no site da Cefaz. Tá? Você não vai pegar o certificado original da empresa, não. Inclusive, você fala assim, poxa, mas a empresa, Paulo aqui, a empresa usa o certificado A3, que é aquele pendrive plugado, é aquele cartão plugado na porta USB. E como é que eu vou enviar esse certificado para a Cefaz no site? Mesma coisa. Depois que ele está instalado, ele está na lista lá do Windows, né? No certmgr.msc vai aparecer lá esse programinha aqui do Windows. Você vai exportar da mesma forma. Então você pode trabalhar tanto com o certificado A3 que o seu cliente adquiriu, quanto o A1, que é aquele arquivo PFX que ele recebe por e-mail. Tá? Você pode trabalhar com esses dois tipos de certificado tranquilamente. Só vai exportar ele e jogar o arquivo exportado aqui para a Cefaz. A Cefaz precisa desse arquivo lá nos servidores dele. Então, com isso, você está fazendo o cadastramento do CNPJ que você escolheu para ser uma software house, ou seja, uma empresa de software. Aí você enviou, aqui eu bobeei um pouquinho no arquivo, mas basta colocar ele lá. Você tem que colocar o arquivo aqui e depois anexar ele aqui, antes de confirmar, tá? Então, esse aqui é um errinho que a gente cai toda hora. Tem que colocar o arquivo, anexa e depois você confirma. Aí vai dar certo. Ele gerou e gera até um PDF falando assim, deu tudo certo e tal. Você salva esse PDF para dizer que você conseguiu fazer funcionar, né? O CNPJ. Aí ele sai e você entra de novo. Entrando novamente, você vai ver que a empresa agora está cadastrada, né? Ela já é uma software house. Aí você fala, bom, depois disso, segundo passo, você tem que registrar o seu aplicativo. Como que você gera registra o seu aplicativo? Dessa forma aqui que o vídeo está mostrando, tá? Eu coloco o nome do aplicativo, falo a versão dele, o sistema operacional e a linguagem que foi desenvolvido. Tá? Confirmo, ok, e ele passa a existir aqui como na listinha de aplicativos disponíveis. Eu vim aqui no Software House, fiz uma consulta no cadastro, né, no site, só para ver, e está lá, a Software House, nome do meu cliente, CNPJ do meu cliente, tá aqui tudo. A Software House está aprovada. A partir desse momento, ele é uma empresa de software que pode ativar SATs e emitir cupons fiscais, entendeu? Então isso aqui é a parte que diz que dá certo, que deu certo. Então aqui no vídeo mostra, você vem aqui em Software House, dá uma consultada, vê que está aprovado. A aprovação é feita imediatamente, né? Não leva tempo nenhum. Então, funcionou. Então o que eu fiz aqui nessa tela para transformar o CNPJ do meu cliente em Software House? Eu fiz ele ser um software house, cadastrei e depois cadastrei o software também, coloquei o nome do software, etc. Tudo aqui nessa parte, né?
Aí tem uma parte interessante aqui. No próprio site da Cefaz, ele fala assim, bom, e aquele código de verificação lá, que é de 344 caracteres? Vamos fazer o teste para ver se a gente gerou o código correto? Então, vamos lá. Isso aqui é uma parte muito específica, né, gente? Eu até quero simplificar ao máximo, porque eu acho ela meio chata e complexa. Mas, basicamente, o que essa verificação aqui da Cefaz faz? Ela faz o seguinte: se você tivesse utilizado o CNPJ da sua empresa de software aqui, seria diferente, seria um outro CNPJ aqui em cima. E o do contribuinte seria diferente, estaria aqui embaixo. Como a gente usou o mesmo CNPJ da empresa, tanto como software house como contribuinte, a gente põe os dois iguais ali. Então, nesse caso foi o que eu fiz e está aí. Bom, se você pegar esse CNPJ, juntar com esse outro aqui, jogar num arquivo e passar ele num sistema que gera um código em cima desses dois números, você vai ter o código de vinculação. Tá? É basicamente isso, não sei se eu fui confuso. Então, como é que eu gero esse código? Meu Deus, eu vou ter que fazer o que para gerar isso? A TecnoSpeed é uma empresa aí consolidada no mercado, ela trabalha com emissão de nota fiscal e ela desenvolveu um sisteminha que já faz isso para você. Então, basicamente, você vai pegar esse sisteminha da TecnoSpeed, eu vou colocar na descrição aqui no vídeo. Né? O sisteminha da TecnoSpeed faz isso. Você dá o CNPJ da software house, dá o CNPJ do contribuinte, manda ele gerar e ele vai te dar o código válido já de 344 caracteres que a Cefaz aceita. Né? Então você precisa colocar esse código aqui para ver se ele deu certo, né? Porque você vai usar esse código na hora de configurar o seu SAT. E para gerar ele seria muito difícil se você não tivesse esse sisteminha da TecnoSpeed, que é grátis e eles disponibilizam no site deles. Então eu vou disponibilizar aqui no link, tá? Agora nesse momento aqui no vídeo eu estou baixando o assinador, que ele pega os dois CNPJs, assina os dois e gera esse número de 344 caracteres, né? Tá aqui, baixei. Aí ele tem a instalação dele, ó. Aqui no vídeo eu vou cobrir a instalação, então eu vou deixar instalando para vocês verem. Você vai baixar ele, vai instalar primeiro, muito fácil, só dar 2 cliques ali. Ele vai demorar um pouquinho e tal, vai instalar. Depois que ele fizer a instalação, demora um pouco mesmo, você aceita tudo. E aí, ó, esse é o aplicativozinho. Olha que maravilha esse aplicativo, ele é feito em Delphi, inclusive. Olha que bacana. O que esse aplicativo mostra para você? Uma telinha muito básica, onde você vai no computador do cliente, tá, gente? Você vai instalar esse aplicativozinho. Você vai selecionar o certificado digital do cliente, vai informar o CNPJ da software house, que é o CNPJ do seu próprio cliente, né, que você está usando, o CNPJ do emissor, que por acaso também é o do seu próprio cliente, e vai mandar gerar o código. E aí ele vai pedir a senha do certificado digital aqui, a gente digitou, e ele mostrou aqui. Esse código aqui é o código de 344 caracteres que eu falei para vocês. Sem esse sisteminha, eu acho que seria impossível gerar esse código. Fala assim, isso é um crack? Isso aqui eu estou craqueando? Não, nada, tá, gente? Isso aqui é tudo muito correto. Você pode utilizar 100% tranquilamente. Você não está craqueando nada, você está fazendo nada de errado, tá? Você só realmente precisa gerar esse código para poder comunicar com a Cefaz. Então, ó, aqui, ó, você jogou o código lá e a Cefaz falou, ótimo, esse código é válido. Então, você simplesmente conseguiu tudo o que você precisava para conseguir ativar um SAT. A partir desse momento, agora, a gente vai ativar o SAT. Então, pronto. Aqui eu já fiz o teste e agora a gente vai para a tela de ativação do SAT. Cada SAT tem uma tela de ativação. Quando você pluga na porta USB lá o aparelho SAT e instala os drivers dele, que você vai fazer o download no site oficial, né? Vai entrar lá, ver o manual e instalar. Cada SAT tem uma tela. Todos os SATs têm o mesmo princípio: ativação e associação de assinatura. Tá? Da mesma forma que você fez com o emulador aqui, lembra do emulador? Beleza. Você vai fazer com o SAT de verdade também. Então aqui no GerSAT eu nunca tinha ativado. Hoje foi a primeira vez que eu ativei um GerSAT na minha vida. E eu consegui fazer sem problema nenhum, porque eu já sabia os passos. Eu olhei aqui no GerSAT, vi que ele pedia dados cadastrais, coloquei todos. E cadastrei. Peguei os dados da empresa, né? Busquei ali na internet rapidinho, peguei os dados, coloquei, pronto. Aqui, ó, depois eu fui para a ativação. Na ativação eu coloquei o CNPJ da empresa, um código de ativação de 8 caracteres, então você vai lá e coloca 8 zeros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zeros. Tem site que pede 9, então você vai colocar 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Tem que ser 0? Não, você pode escrever o que você quiser. Eu gosto de pôr 0, porque aí eu não esqueço da próxima vez que eu for usar um site, eu preciso informar o código de ativação, eu sei que é 0. Beleza. Aqui eu estou informando o código de ativação que eu quero usar para ativar meu site. E
mandei ativar. Aí ele fica, ó. Nesse momento aqui, o aparelho SAT está comunicando com a Cefaz, tá? Então lá no seu cliente, para você ter uma ideia, esse cliente é remoto, tá? Eu estou aqui dentro do TeamViewer, eu fiz essa gravação pelo TeamViewer e eu estou num estado fora de São Paulo e estou ativando um SAT lá, remoto, totalmente à distância. Eu nunca vi esse SAT e nem vou pegar nele. E estou lá ativando o SAT. O SAT estava configurado, estava plugado na porta USB. Às vezes, muitas vezes, o próprio cliente faz isso. Ele vai lá, liga o SAT na porta USB, você instrui ele e o próprio cliente deixa funcionando. Dali para frente você faz a instalação do sisteminha que vem no site, dos drivers, né? E já começa a conseguir ativar da forma como está aí. A ativação demorou muito, tá? Eu digo para vocês assim, já de experiência, de todos os sites que eu já ativei, essa ativação às vezes é rápida, às vezes demora bastante e às vezes dá erro, tá? Quando dá erro, entre em contato com o pessoal que vendeu o SAT. Entre em contato com a Bematec, entre em contato com a Gersat. Fala, tá dando erro, o que foi? Muitas vezes eles entram remoto na máquina e te ajudam a ativar o SAT, tá? Mas pode ser que dê erro. Eu já tive, de todos os sites que eu já ativei até hoje, um SAT não ativava de forma alguma. Ele não ativava, simplesmente. Ele não ativou de tal forma que foi obrigado a ser enviado de volta para a fábrica. A gente pediu outro no lugar. O cliente ficou sem emitir nota, ficou muito chateado, mas o site veio com problema, ele não ativava. Simplesmente não funcionava. Pode acontecer, né? É um aparelho, como todos os outros. Então, aqui ele demorou muito, né? E depois eu até parei o vídeo, e aí depois de muitos minutos ali e tal, o que aconteceu? Ele deu essa mensagem aqui. Ativado corretamente. Bom demais. Então, depois que ele ativou corretamente, ele comunicou com a Cefaz, viu que existia um vínculo lá que você já tinha feito no site previamente, né? Você ligou o número de série, né? Com o CNPJ da empresa. Então, depois disso, a gente vai para a associação de assinatura. O que é a associação de assinatura? Você vai colocar o CNPJ da empresa, colocar o CNPJ da software house, que por acaso é o mesmo, código de ativação que você usou na ativação e a assinatura AC, que é o código de 344 caracteres. Aí eu fui lá, copiei do meu sisteminha lá da TecnoSpeed e joguei aqui. E mandei associar a assinatura. Depois que eu associei a assinatura, ele deu sucesso também. Aqui sou eu pegando o códigozinho lá, né? Aí eu ainda quis... Eu entrei no site para ver como que estava a vinculação do equipamento. Eu entrei no site, coloquei o número de série do SAT lá e fiz uma busca, né? Mandei pesquisar. Só pelo número de série você já busca. E aqui ele mostra como que está o SAT com relação ao CNPJ. Se está ativado ou não, se está vinculado àquele CNPJ ou não. E eu fiz essa busca aqui, não sei porque na hora eu fiz isso. Vi os dados da empresa, que eu acho que eu estava precisando na hora. O importante é que eu peguei o código 344 caracteres, estava aqui. Desculpa, eu falo tão rápido que embola, né? E joguei na assinatura e mandei associar. Aí ele foi, associou, comunicou com a internet, o site tem que estar conectado com a internet e ele vai dar sucesso. Ó. Ele, inclusive, eu acho que ele... aqui, registrado, deu sucesso, pronto. Então, você fez isso, o seu site está ativado. Parabéns, você conseguiu fazer uma coisa que muitas pessoas cobram aí até para fazer, para ativar um site, né? Que é bem complicado, muito metódico, né? Então aqui depois tem teste, olha que bacana. Tá vendo que esse teste aqui é igual ao que o ACBR faz? Ó, esse teste são as mesmas informações que o ACBR mostra lá naquele exemplo dele. Ó, conectado, quantas notas emitiu, blá blá blá. Esse mesma informaçãozinha aqui é a que o CBR mostra lá. Você pode fazer isso na sua aplicação ou fazer um teste dentro desse aplicativo do próprio site. Aqui eu estou testando, né, para ver se está funcionando. Ele comunicou, deu tudo certo. Aqui ó, tinha teste SAT, eu cliquei e fiz uns testes. Aí eu pensei assim, vou fazer um teste de emissão de cupom aqui dentro desse aplicativo deles, né? Só que aí eles pedem um XML. Aí eu não vou gerar XML agora para jogar aqui só para fazer um teste, entendeu? Não vou. Mas tem alguns aplicativos desses, por exemplo, da Bematec, que é muito bom, né? Que quando você manda fazer um teste de fim a fim, ele gera um XML de exemplo, envia para o site, recebe e dá 100% de certeza que está funcionando. Quando você faz esse teste, o da Bematec, por exemplo, já gera um XML para você, de exemplo, já faz o teste e já mostra o sucesso. Esse aqui não, esse aqui pediu um XML. Então, não vou gerar um XML. Não quis fazer isso agora. Mas o importante é que está 100% funcionando, gente. Então, ativou o SAT, tá? E já está comunicando. Então,
Então aí, bom, depois disso você pensa, poxa, eu tô com um site lá no cliente, ele está ativado, está funcionando, fiz tudo certo. E agora, como é que eu faço para o meu sistema conversar com esse site que está lá no cliente? No meu caso, eu fui lá e instalei o meu sistema que eu desenvolvi em Lazarus, Delphi, né? Instalei o meu sistema lá no cliente, ó. Ah, uma coisa muito importante. Isso aqui é importante de bater na tecla. Lembra daquela DLL que eu falei para vocês, que seu sistema tem que usar ela para conversar com o site? Então, ela sempre tem 64 bits ou 32 bits. Né? Aí você fala, vamos usar a modernidade, 64 bits. Eu até agora não recomendo usar os 64 bits, apesar de ser quase que majoritário. Ele não é majoritário, porque tem muitos clientes meus que usam o Windows XP. Né? Então, assim, eu uso o Lazarus 32 bits, eu compilo minha aplicação inteira em 32 bits ainda, e todas as vezes que eu vou ativar um site, eu baixo a DLL versão 32 bits. Porque se você usar 64, você nunca vai conseguir fazer o site comunicar com o seu sistema. Vai dar erro sempre, você nunca vai entender por quê. É muito chato isso. É tão difícil você saber que o problema era esse, sabe? Que o que eu faço? Eu excluí totalmente a utilização das DLL 64 bits do meu sistema. Primeiro que o meu sistema é todo gerado em 32 e toda vez que eu vou usar uma DLL, eu entro no site e já procuro qual que é a DLL desse site. Entrei lá no Gersat, fui lá no site deles, não conheço, nunca tinha entrado, mas busquei lá, achei, downloads, cliquei em downloads, né? E aí aqui em downloads tinha a opção, quer ver, ó? Driver, aí eu fui lá em driver, tava aqui, 32 e 64 bits. Ótimo, era isso que eu precisava. Vamos pegar de 32, tá? Porque o meu sistema é inteiro em 32. Se eu pegar de 64, eu vou ter erro até a morte, não vou conseguir fazer funcionar. E nunca vou entender por que também, a gente fica quebrando a cabeça e assim, você já nunca fez a coisa acontecer e ainda começa a dar erro que você não sabe por quê, aí que você não consegue fazer mesmo. Então assim, esse passo é muito importante, eu recomendo muito utilizar as de 32 bits, mesmo o sistema sendo 64. Agora claro, se você entende bastante sobre isso, se o seu sistema é todo compilado em 64, se você tem certeza que o seu sistema é 64 bits, você vai utilizar a DLL de 64, beleza? Para isso o Windows tem que ter 64 bits, o seu sistema tem que ser 64 bits e a DLL do site também tem que ser 64 bits, né? Beleza. Aqui eu peguei, fiz o download da DLL e coloquei aonde? Quando você desenvolve um sistema Delphi, o melhor lugar para você colocar essa DLL é na mesma pasta onde está o seu executável. Tá? Eu recomendo muito. Pode ser fora? Pode, mas eu recomendo muito que fique ali dentro do lado do seu executável. Né? Então aqui eu entrei no meu site, fiz o download do meu sistema, instalei na máquina do cliente e depois de instalar, eu peguei a DLL, recortei e colei dentro da pasta onde está instalado o meu sistema. Puf, joguei lá o DLL. Tá, pronto. Depois que eu fiz isso, daqui para frente, gente, aí o desenvolvimento é com você, porque o meu sistema eu desenvolvi de uma forma, né? Mas eu fiz ele todo com base naquele exemplo lá do ACBR, né? Então, para mim gerar um XML, eu peguei o exemplo do ACBR, copiei e gerei um XML no meu sistema, né? Na hora de eu informar o local dessa DLL aqui, no componente do ACBR, eu fiz da forma como o exemplo manda a gente fazer, né? Que tem uma variável específica lá onde você vai jogar um endereço onde está essa DLL. E aí a gente fala que a DLL está aí, nessa pasta. Né? Então daí para frente, gente, desenvolvimento é com você. Você tem o exemplo lá, você vai ver como é feito e vai fazer o seu sistema fazer tudo isso aqui que a gente falou hoje no vídeo para vocês. Tá? Então eu fiz aqui, joguei a DLL dentro da pasta onde está instalado o meu sistema. E dali para frente eu comecei a instalação do meu sistema. E já não é mais questão de trabalhar com SAT ou não, né? É questão de você desenvolver o seu sistema da forma como você quiser. O meu aqui, ele faz download das tabelas, entrei, fiz a configuração aqui do cliente, escolhi qual que era a empresa. Ó, aqui no meu sistema eu fiz um gerenciadorzinho para falar onde está a DLL, ó, que bonitinho. Aí tá, dali para frente ele vai e faz download das tabelas, que eu uso local, né? Que o meu sistema é meio web, meio local, né? Ele é meio integrado, então ele demora um pouquinho para receber os dados e tal. Salvou, eu entrei no meu sistema e lá no meu sistema eu criei uma janelinha só para executar aquelas funçõezinhas que tem no exemplo lá. Uma das funções é a de teste, né? Que é aquelas que eu mostrei para vocês lá no exemplo. Tinha 2 testes, né? Aí quando eu cliquei no teste, o que aconteceu?
deu um erro. Vixe, começou. Não podia dar certo de primeira, né? Aí eu pensei, bom, eu já sei o que é isso. Se eu não conseguir comunicar com o SAT, é porque... E ele está todo funcionando, eu ativei, deu tudo certo. O aplicativo do próprio SAT está conversando com ele. Por que o meu não está conversando com ele? Aí eu já lembrei daquele método de comunicação das DLLs lá. Eu pensei, bom, com certeza esse SAT deve trabalhar com outro método de comunicação. Entrei numa configuraçãozinha do meu sistema, mudei o método de comunicação para o método de comunicação 1, que não é o Studio Call, é aquele outro, né? E aí depois que eu mudei esse método de comunicação, ele veio aqui, ó, e fez a consulta e deu certo. Aí eu fui lá de novamente, né, tal. Cliquei ali, testar SAT. Puf, apareceu isso aqui, gente. 100% funcionando no seu sistema. Pronto para emitir cupons fiscais. Utilizando o módulo fiscal SAT, isso é muito bom. Aí eu fui, fiz uma busca de um produto. Cadê? Tá aqui por último. No meu PDV, né, que foi assim que eu desenvolvi ele. Faço uma busca de um produto. Abro caixa. Informa o pagamento. Aí ele pergunta assim, se eu quero emitir o cupom, eu digo que sim. Aí ele já, ó, aqui ele já tá, ó, bem aqui, ó. Nossa, mas foi tão rápido que não mostra. Vou voltar aqui. Falei o pagamento. Fechar a venda. Emitir o cupom? Sim. Gerou o cupom. Puf. Esse momento aqui, ele executou todas as funções que tem no exemplo lá do ACBR, que é de enviar. Enviou, foi o XML para o SAT recebeu, gerou o XML assinado, devolveu para o meu sistema e eu salvei no banco de dados o XML assinado. No meu sistema eu coloquei numa tabelinha aqui de vendas, falei que a venda está com status faturado, né? Aí eu vou lá, habilito a impressora aqui no meu sistema, que eu fiz assim, e mando ele imprimir, porque tem uma função de imprimir lá no exemplo. Aí eu até olhei o XML, né? Quis dar uma olhada no XML, depois eu mandei imprimir, utilizando todas as funções do exemplo, né? Tá tudo lá no exemplo da CBR, como que faz para imprimir, e ele aparece simplesmente na tela para mim o cupom fiscal do SAT emitido. Muito bom, né? Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha abordado tudo sobre o SAT e tenha cumprido aí com as expectativas de quem teve coragem de assistir esse vídeo até agora, tá? Então, agradeço aí quem teve a paciência de ficar até agora assistindo o vídeo, e foi isso. Qualquer dúvida, coloque ali nos comentários. Não posso ajudar 100% na sua luta aí com seu desenvolvimento, porém, o que eu puder fazer nos comentários ou entrar em contato comigo pelo WhatsApp, eu vou tentar fazer, tá? Esse daí foi mais um vídeo do Geranet. Então, fiquem com Deus aí, sucesso para vocês nos seus trabalhos e emissões aí com o SAT São Paulo. Até mais.